O que é preciso fazer para se tornar um detetive particular? Muita gente tem me perguntado, eu tenho colocado alguns vídeos aqui, mas hoje nós decidimos então desmistificar para que você, dentro da lei, possa realmente trabalhar como detetive particular sem grandes problemas. Bom, a lei ela foi criada em 2017, sancionada pelo Poder Público, no caso pelo presidente, ou então presidente Michel Temer, PMDB de São Paulo, que já começou vetando, ou seja, artigo 1º dela, ele já vetou esse artigo 1º. Já no artigo 2º, ele diz que, para efeitos dessa lei, detetive particular é o profissional, e está aqui, que habitualmente, por conta própria ou na forma de sociedade civil ou empresarial, planeja, execute e coleta dados e informações de natureza não criminal, com conhecimento técnico e utilizando recursos e meios tecnológicos permitidos, visando ao esclarecimento de assuntos de interesse privado do contratante. Se eu fosse traduzir esse artigo 2º da Lei 13.432 de 2017, a lei que regulamentou a profissão, eu diria para você o seguinte: investigador particular, detetive particular, são todos detetives particulares. Honorários é aquilo que você cobra. Quando nós dizemos que você não tem muita exigência, nós dizemos que você precisa ter conhecimento técnico. Bom, se nós pegarmos o dicionário e formos analisar o que é conhecimento técnico, nós diríamos até que a pessoa precisaria ter um curso de nível técnico, né? Mas, entretanto, aqui vai ficar sempre uma dúvida, né? Não tem exigência legal, mas constitucionalmente precisa ser um técnico. Em que área, né? Eu até me arriscaria a dizer que, assim como os peritos, os detetives particulares precisariam ter uma formação profissional em alguma área, ele poderia atuar como detetive apenas para aquela área, que é, claro, aquilo que não existe na prática, né? Então, infidelidade conjugal, ele precisaria ser infiel ou ter casado com alguém que o tornou, entre aspas, o corno da vida para poder ser um detetive. Não sei se você concorda com isso, mas está aí, tá? Aí o artigo... esse foi o artigo 2º. O parágrafo 1º, ele considera-se sinônimos para efeito dessa lei as expressões detetive particular, detetive profissional e outras que tenham a ver ou a ter o mesmo objetivo. Então, o investigador também está aí dentro disso. Já o parágrafo 2º foi vetado, artigo 3º vetado, artigo 4º vetado, artigo 5º. O detetive particular pode colaborar com a investigação policial em curso, desde que expressamente autorizado pelo contratante. A profissão, aqui em cima, ela está dizendo assim, no artigo 2º, porque o artigo 1º foi vetado, tá? Coleta de dados e informações de natureza não criminal. Então, esse é o trabalho do detetive. Se um detetive for apoiar uma investigação policial, e aí lá no Exército a gente diz assim, ou você é ou você não é, não existe meio termo, né? Se você não pode, por que vai fazer? Então, aqui também, lá no quartel a gente tinha esse detalhe, se o cara não é, não é para fazer. E aqui em cima no artigo 2º diz que de natureza não criminal, e já no artigo 5º da Lei 13.432 diz que o detetive particular pode colaborar com a investigação policial em curso, desde que autorizado pelo delegado de polícia. E, evidentemente, quem contrata um detetive particular para atuar numa área criminal é a família. Isso ele pode fazer. O detetive ele pode atuar nessa área se a família o contratar. O delegado pode aceitar ou não, mas o detetive tem todo o direito e a família tem todo o direito de procurar
informações que possa levar aquele que de alguma forma acabou prejudicando a sua família. Muito bem. Já no parágrafo único do artigo 5º da Lei 13.432, está dizendo assim: o aceite da colaboração ficará a critério do delegado de polícia, que poderá admiti-la ou rejeitá-la a qualquer momento. Mas e aí, por que não deu aí a permissão para o detetive declinar dessa situação? Eu até costumo dizer, quando a gente está lá com os FAL, está no quartel, está uma ponto .40 na cintura, quando você está no meio de uma companhia, todo mundo armado, você está num pelotão, todo mundo armado, ou um policial militar que está lá numa guarnição, legal, bacana. Você tem o apoio dos seus colegas e vai fazer uma investigação criminal, ou vai fazer uma blitz, ou vai fazer uma abordagem policial no meio de uma companhia, de uma guarnição, de um pelotão, lá no meio daquela confusão, e está todo mundo se autoprotegendo ali, tem uma troca legal. Agora me diz uma coisa, a menos que o detetive venha oriundo das Forças Armadas, das Forças de Segurança Pública, ou que ele entra para ser CAC, que vai fazer vai para um clube de tiro e tal, que preparo tem ele para poder fazer uma investigação criminal e se expor só porque um delegado está pedindo, né? Meio complicado. Eu, pelo menos, eu sempre falo para os colegas de trabalho dentro dessa área, porque no quartel era diferente, ali todo mundo tinha preparo, todo mundo que está lá dentro está preparado, sem problema, mas aqui fora não, né? Aqui fora o camarada é um civil, às vezes era um pedreiro, às vezes era um pintor, às vezes era enfim, um profissional liberal que se tornou um profissional de investigação. Eu digo que, no meu entendimento, todas as vezes que eu comecei a investigar, em que no meio do caminho eu deparei com situações criminais, eu passava para a família: você vai fazer o que você quiser com essas provas, mas aqui existe um crime e aqui termina o meu serviço, né? Recentemente eu fui fazer a localização de uma pessoa e no curso ali da investigação a gente descobriu que existia ali indícios de crime, embora depois a coisa ficou meio de qualquer forma, mas enfim, a obrigação é passar aquilo para frente, para as autoridades competentes. Um detetive particular não é uma autoridade competente, não deve atuar, mesmo a pedido de um delegado, e o delegado sabe do risco que aquele profissional vai estar correndo. Pode até, eventualmente, as provas que aquele detetive tenha coletado servir, por exemplo, se elas foram coletadas de forma idônea, né, sem nenhum tipo de trejeitos ali, possa ser que o delegado venha aceitar aquelas provas. Mas trabalhar em parceria, não, né? Aí não, né? Isso eu não aconselho para ninguém. Em razão da natureza, olha só, em razão da natureza reservada de suas atividades, ou seja, um detetive é um investigador, é um cara que precisa ser discreto, né? Isso está dizendo no artigo 6º da Lei 13.432 de 2017, que diz: em razão da natureza reservada de suas atividades, o detetive particular, no desempenho da profissão, deve agir com técnica, legalidade, honestidade, descrição, zelo e apreço pela verdade. Isso significa dizer, meu companheiro, meu amigo, meu colega, você interessado em se tornar um detetive, que você precisa ter técnicas, ser honesto dentro da legalidade, né? Com muita discrição e zelo e apreço pela verdade, ou seja, não usar de artifícios ali para poder provar que alguém esteja ou não fazendo alguma coisa. Não acobertar apenas a verdade, interessa ali pelos fatos, certo? Bom, dando continuidade, o artigo 7. O detetive particular é obrigado a registrar em instrumento escrito de prestação de serviço. Ele é um prestador de serviço. Ele deve, sim, formular um contrato de prestação de serviço, dizendo a natureza do serviço, quem está contratando, quem é essa pessoa, dá ali toda a qualificação dessa pessoa,
o valor cobrado, os dias que vão ser feitos, quem vai ser investigado, que tipo de investigação, como vai ser entregue, como vai ser pago. Essas são algumas coisas no contrato. Nós, inclusive, temos esses contratos à disposição aí para os nossos alunos, tá? Então, se de repente você se tornar um aluno aqui do nosso curso, e nós não temos uma escola, é a minha experiência que eu passei para o papel e vendo um curso para ajudar você a desenvolver-se nessa profissão. Já no artigo 8º, o contrato de prestação de serviço do detetive particular conterá qualificação completa das partes contratantes, prazo de vigência, natureza do serviço, relação de documentos e dados fornecidos pelo contratante e local em que será prestado o serviço, estipulação dos honorários e sua forma de pagamento. Parágrafo único. É facultada às partes a estipulação de seguro de vida em favor do detetive particular, que indicará quando a atividade envolver risco de morte. Então, veja bem, nós vamos falar disso, eu já falei em outros vídeos, mas nós vamos falar de risco da profissão, tá? Por isso que eu falo, aqui na lei que regulamenta, diz que precisa ter conhecimento técnico, mas não diz que conhecimentos específicos ou qual é a formação necessária. Então, qualquer um pode fazer, tá certo? Quanto ao risco, né, quando você faz da parte não criminal, existe risco, claro que existe. A criminal teria muito mais risco, né? E o seguro? Pode cobrar o seguro daquele que o contratou, né? Um seguro de vida, né? Eu nunca vi isso acontecer, tá? Na prática, mesmo você quer pegar o serviço do cliente, você já cobra bem por isso, né? Um dia, por exemplo, eu cobro R$ 1.250 por dia trabalhado. Então, quer dizer, se isso não deve pagar um seguro, fica difícil, né? Já teve ocasiões que realmente as coisas se complicaram, mas a gente estava preparado, né? Nem estávamos sozinhos ali naquele local, lá em Diadema, que se diga de passagem, todo mundo preparado. Nós estávamos em 3 pessoas, 2 inclusive hoje ainda são da ativa, da Força de Segurança. E o que acontece? A gente sempre está do lado de colegas preparados, né? A gente não vai pegar a pessoa que sem nenhum preparo. Então, eu aconselho sempre um detetive, quando pegar um serviço de vida, convida, por exemplo, um policial civil, um policial militar, um que está reformado, já está na reserva, né, das Forças Armadas, enfim, para que ele ajude. E pode ter certeza que a ajuda vai ser muito bem-vinda. Eu falo isso porque as histórias que a gente conta da vida real é um pouquinho pesada. Então, a gente precisa ter, sim, alguém que esteja muito melhor do que a gente, bem preparado e pronto para agir se a situação naquele momento requerer. Perfeito? Muito bem. Vamos no artigo 9º, né, da Lei 13.432, aqui da lei que regulamenta a profissão do detetive particular. Ao final do prazo pactuado para a execução de serviços profissionais, o detetive particular entregará ao contratante ou ao seu representante legal, mediante recibo, relatório circunstanciado sobre os dados e informações coletadas, que conterá os procedimentos técnicos adotados, a conclusão em face do resultado dos trabalhos executados, e, se for o caso, a indicação das providências legais adotadas, data e identificação completa do detetive particular e sua assinatura. Já no artigo 10º, é vedado ao detetive particular, proibido ou coisa assim, aceitar ou captar serviços que configure ou contribua para a prática de infração penal ou tenha caráter discriminatório. Mas vamos aqui nesse inciso 1º do artigo 10 da Lei 13.432. Muitos detetives particulares precisam prestar bastante atenção quando vai pegar um trabalho, né? De repente ele vai servir ali de bode expiatório, outra hora alguém o contrata para investigar a vida de um empresário e aquela pessoa não se identifica, melhor dizendo.
E aí o detetive fica trabalhando para quem? Será que não é para o mundo do crime? Quer saber todos os detalhes da vida daquele empresário e o detetive está ali coletando informações, onde ele vai, o que ele faz, com quem ele vai, qual é o horário que ele entra, qual é a empresa que ele trabalha, o que ele faz e tal. O cara vai pagar ele muito bem e depois vai sequestrar ele. Quer dizer, o detetive, na minha opinião, mesmo que inocente, mas ele cometeu um crime. Ele compactuou com um serviço que ele não poderia ter feito. E como fazer para não cair nesse tipo de cilada, né? Ver realmente qual é o vínculo que aquela pessoa que está te contratando tem com aquela outra que ela quer investigar. Então, se isso não for feito, é melhor não pegar, porque esse dinheiro vai sair caro, e depois provar que focinho de porco não tem tomada, meu amigo, isso dá um perrengue danado. Então, não vai nessa onda não. Aceitar contrato de quem já tenha detetive particular constituído. Ou seja, aqui na lei ela diz o seguinte: você não deve aceitar trabalhar para um cliente que já tem um outro detetive no caso, né? Então, eu acho que a lei precisaria prever um distrato, né? Eu não aceito, mas ele não conclui o serviço que o outro esperava que ele concluísse, né? Meu cliente contratou um detetive, o detetive recebeu, assinou o contrato, tem um contrato em andamento, só que ele não faz o serviço. E o meu cliente vai ficar no prejuízo e, além disso, não vai ter o seu serviço correspondido. Então, acho que deveria de exigir que todo detetive, quando não terminasse, fizesse o distrato. Alguém não pensou nessa hipótese aí. É vetado o detetive com autorização prévia daquele com o qual o colaborador ou a quem substituirá. Na hipótese de dissídio entre o contratante e o profissional, precedente ou de omissão deste que possa causar danos ao contratante. Vai para a justiça, né? Não tem outro jeito aí. Divulgar os meios e os resultados da coleta de dados e informações a que tiver acesso no exercício da profissão, salvo em defesa própria. Divulgar os meios e os resultados da coleta de dados e informações a que tiver acesso no exercício profissional, salvo em defesa própria. No jornalismo, e aí por acaso eu sou formado também, eu sou jornalista, a gente diz que a fonte, né? A gente tem que proteger a fonte. A fonte a gente só poderia denunciá-la ou deletá-la ou relatá-la à frente ao juiz, né? Vamos lá e vamos falar na frente do juiz. Ou podemos ir para a cadeia. Eu, como jornalista, dependendo do caso, eu prefiro realmente ir para a cadeia, porque se a fonte confiou na minha pessoa, eu não... Inclusive, todo o meu trabalho de investigação, ele precede duas áreas, do jornalismo e das Forças Armadas. E em ambos eu trabalho com investigação. E por isso, a vida minha hoje, civil, ela é pautada pela investigação particular. Mas eu diria para você que se eu for jornalista, estiver fazendo uma reportagem, conseguir uma fonte para fazer uma matéria, quer seja um fato, alguma coisa factual, ou quer seja uma reportagem de investigação que dura meses, eu jamais daria nome às fontes se eu soubesse que aquilo as prejudicaria. Entretanto, hoje, a gente fazendo o SINT, né, que o SINT nada mais é do que a capturação de dados em fontes abertas que existem aí nas redes sociais, na internet de uma forma geral. Hoje a gente digita algumas DORCs, usa algum tipo de programa, algum tipo de sistema e o próprio Google nos traz de volta muita coisa que foi publicada lá. Então, a fonte propriamente dita não é tão importante hoje quanto foi no passado. Né? No passado, quando a gente ia fazer uma reportagem que alguém nos dizia alguma coisa, olha, pelo amor de Deus, não deixa que ninguém fique sabendo, que é a minha cabeça que vai voar, eu não quero prejudicar ninguém, eu não posso ser prejudicado. E aí a pessoa passava a informação e a gente ficava com o sigilo da fonte, né?
E é claro, quando a fonte te diz alguma coisa dentro do jornalismo, você vai ver se essa fonte também não tinha interesse no resultado dessa investigação. De repente, ela está denunciando que alguém está extraviando alguma coisa, mas que na verdade ela gostaria de ter feito. E aí uma forma dela se vingar, já que ela não foi convidada, é denunciando, sendo um delator da outra pessoa. Então eu diria para você que na investigação particular, as provas que a gente coleta, essas provas a gente não usa por aí, não sai divulgando elas por aí, mas se a justiça nos chamar, e nós temos um contrato de prestação de serviço e tal, e a justiça, como ela é a mandatária realmente de todas as nossas ações que são formatadas por ali, o que nós fazemos? Temos que comunicar os fatos daquilo que fizemos, né? Vamos lá. São deveres do detetive: preservar o sigilo da fonte. Olha, é a mesma coisa que nós temos lá no jornalismo, no Código de Ética de Jornalismo, nós temos que preservar o sigilo da fonte de informação. Respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem das pessoas. O jornalismo também tem isso aqui. Na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 9º, também fala sobre esse tema. Isso provavelmente já foi tirado de lá. E o que eu quero dizer é o seguinte: preservar o sigilo é importante, o direito da intimidade, ou seja, nós temos que assegurar que as nossas provas não poderão ser feitas de tal forma que invadimos uma área particular, um quarto de motel, por exemplo, é particular. O cara comprou ali o direito de estar lá dentro, e lá dentro daquele quarto eu não posso fotografar ele transando com uma pessoa, mas eu posso, né? Eu posso fotografar ele entrando ou saindo do motel com um carro com uma mulher. Você vai hipoteticamente deduzir se estava ou não sendo traído. Alguém vai no motel passear? Vai fazer uma refeição? Muito raramente. Eu já vi isso acontecer na estrada de Itapecerica, um pessoal que viajava o Brasil, e eles realmente se hospedavam em motéis, tá? E não era com o intuito de levar ninguém, não, era porque era mais barato. Interessante isso, mas não tinha vaga nos outros hotéis da cidade, e essa pessoa então se hospedava lá. O que mais que são deveres do detetive particular? Exercer a profissão com zelo e probidade, né? Defender com isenção os direitos e as prerrogativas profissionais, zelando pela própria reputação e a da classe. Zelar pela conservação e proteção dos documentos, objetos, dados ou informações que lhe forem confiados pelo cliente. Restituir íntegro ao cliente findo do contrato, pedido, documento ou objeto que lhe tenha sido confiado. Você me deu uma foto, eu tenho que te devolver a foto. Obviamente, hoje, a maioria das coisas que as pessoas nos passam é digital, né? Então, você só deleta e acabou. E prestar conta ao cliente. Bom, eu estou mostrando aqui, falando um pouquinho mais sobre a profissão de detetive particular, por quê? Nós estamos ministrando um curso de detetive particular e nós queremos que você tenha a melhor formação. E aqui dentro da lei que regulamenta a profissão, está aí ao alcance de todo mundo, se você estiver dentro dessa lei aqui e saber fazer a sua investigação, e saber os riscos que você está correndo, tanto risco de vida mesmo em alguns casos, mas até mesmo o risco de queimar o seu serviço, né? Sabe, queimar a largada lá na corrida de São Silvestre, aquela que o cara sai antes do momento, né? Ou aquele que vai na piscina e de repente alguém tirou o braço, alguém soltou um foguete, o nadador pumba, ou enfim, os 100 metros rasos, tudo aquilo é queimar a largada. E se você, de repente, está fazendo um trabalho e você não quer queimar o seu trabalho, porque é R$ 1.200 por dia de trabalho, eu cobro R$ 1.250, eu tenho colegas que cobram R$ 3.000 por dia de investigação, tá? Usa drone, usa até aeronave. E aí é assim que funciona dentro da investigação, que a pessoa precisa checar muitas informações. Nós temos drone que, de certa forma, acaba invadindo, sim, a privacidade. Mas nada de que você vai colocar em risco a reputação da pessoa. Você faz a sua investigação, né? E dentro dessa lei, é uma lei que
vai te ajudar. E teve muitos, o artigo 12, por exemplo, teve um veto, já no artigo 10º não teve nenhum, no 8º nós não tivemos veto, tivemos vetos lá no 2º, no 3º, no inciso 2º, no artigo 3º ele foi integralmente vetado, no 4º ele foi vetado, porque é onde exigia, por exemplo, a formação, concurso, com criação de um conselho de classe, aí tinha uma série de reputações, série de coisas, como tem, por exemplo, no jornalismo e como tem em outras áreas, como corretores de imóveis, que tem o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, tem o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, que é o COFES, os regionais são ali dos municípios, tem o estadual, né, que as delegacias regionais, tá? Para evitar esse tipo de coisa, legalizou-se a profissão, meia boca, dando aí autoridade para os detetives trabalharem mais tranquilo, porque antes os polícia civil, eu nunca tive esse problema, até porque como milico os caras não se metiam a cara, mas tudo bem. A gente sempre teve uma boa parceria e, enfim, a gente não, né? Mas, é claro, dentro da Polícia Civil, antigamente, lá nos anos 80, 70 e por aí vai, os detetives particulares tinham seus escritórios invadidos, o DOI-CODE mesmo, ou você trabalhava para eles, ou eles te mandavam lá fechar o teu escritório, era aquela coisa toda, e te acusavam de usurpação de função pública, né? Usurpação de função pública, porque diziam eles que só eles podiam investigar, mas a vida particular eles não podem fazer isso também, então também eles tinham aquilo, o delegado, ele fazia ali aquilo, ou você estava do lado dele, ou aí você tinha um problema. Eu tenho ainda o doutor Delair, que foi por 16 anos lá do DEIC de São Paulo, que a gente sempre trocava uma ideia a respeito disso. Depois, a última delegacia que ele trabalhou foi no 92DP, lá no Parque Santo Antônio, na Zona Sul de São Paulo. Grande delegado de polícia, enfim, foi um cara que apoiava o trabalho tranquilamente, sem nenhum tipo de constrangimento, e sabia do direito do profissional. Bom, pessoal, eu acho que deu aqui para você ter uma ideia. Eu passei aqui 27 minutos, espero sinceramente que eu te ajudo aí na tua formação profissional. Um abraço, até o nosso próximo vídeo aqui, onde a gente vai falar um pouco mais sobre essa área, sem sombra de dúvida, é excelente para quem quer ganhar dinheiro, para quem quer tirar o pé da lama, aquele que quer trabalhar seriamente, honestamente e ganhar um bom dinheiro para isso, se ele não tiver medo, se ele não tiver preguiça, se ele conhecer as nuances, saber como se colocar, se posicionar, como fazer uma campana, como criar, por exemplo, condições, planejamentos, estratégias, ele vai ganhar uma boa grana nessa área que é da investigação particular. Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.